A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Esse é o título da lição 8, classe de jovens. A paz de Cristo para todos e todas. Sejam bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial. Sou o Diácono Denis Pereira. É um prazer ter vocês por aqui para mais uma pré-aula, uma videoaula da escola dominical. Lembrando que todas as semanas temos as videoaulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos, e tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida. Se ama a palavra de Deus, está no canal certo. Inscreva-se, ative o sino de notificações para o YouTube te informar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta o vídeo, deixa aqui o seu like e deixa aqui também o seu comentário. Fale para nós de onde você nos assiste, envie perguntas. Esta interatividade faz o YouTube entregar o nosso conteúdo para muito mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Ele entrega o conteúdo para quem interage, não entrega para todo mundo. Então interaja com o canal, deixe o seu comentário, deixe o seu nome, fale para nós de onde você nos assiste. Não dá para ler o comentário, mas irmã Rosa Patrícia esteve comentando aqui um dos nossos vídeos, esteve comentando aqui também, deixa eu ver aqui rapidinho, o nosso vídeo. Caio YTB esteve comentando aqui o nosso vídeo. Aurélia Prazeres, Silvana Durais, Maiara Pinheiro, Elisângela Rodrigues, Dagoberto Maximiano, Liras Family, Irmão Samuel, Laias Fernandes, Anderson Pinho, Elo Costa, e muita gente comenta. Comente o vídeo, isso é muito importante, o canal cresce e a palavra avança. Vamos para a nossa lição da escola dominical, mas antes roda a vinheta. Introdução. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo de ordem moral, algo inconcebível, né? Até mesmo no paganismo. Um dos membros da igreja estava amasiado, amigado com sua madrasta, não é? E a igreja parecia estar indiferente com aquela situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável: a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. Então, a disciplina tem a intenção de restaurar aquele que pecou, que caiu, mas também de preservar a igreja. O significado e necessidade de disciplina: respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo. Ao que tudo indica, a igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais da cidade, não é? Corinto era uma cidade onde a imoralidade era uma prática muito comum, muito aberta, e a igreja estava meio que aceitando aquela situação, uma vez que fora da igreja era uma situação comum, não essa especificamente, mas a imoralidade, né? Paulo, ele diz que nem mesmo entre os ímpios tinha uma situação como essa, e ele usa aqui a linguagem que ele usa aqui para essa situação é porneia. A prática da fornicação com a madrasta era condenada pelos judeus e também pelos romanos, né? Vamos ver aqui o que é porneia. A palavra porneia, por isso que é bom a internet, né? Por isso que é bom a gente ter aqui a opção de fazer aqui uma pesquisa aqui na hora para a gente saber o que é essa palavra. Porneia, depravação de costumes, libertinagem, não é? Na compreensão de Paulo, fornicação, adultério, incesto, enfim, toda a prática sexual não abençoada pela palavra de Deus, que é aquela entre homem e mulher dentro do casamento, tá? A disciplina, então, é necessária para preservar o templo de Deus, porque, querendo ou não, esse comportamento acabava afetando a igreja. Então, se um caso de indisciplina não é corrigido pela igreja, corre-se o risco de que as pessoas comecem a achar que aquele caso é algo normal, é algo que pode acontecer. Bom, a disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto. A aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja
porém em muitos casos ela se faz eficaz, em muitos casos não pode ser evitada, não é? É para ser uma ação tomada em conjunto. A exclusão, que é uma ação extrema aqui, ela não deve gerar alegria na igreja. Nenhum cristão deve se sentir alegre porque alguém foi excluído por causa de um pecado. A exclusão, novamente, é uma atitude extrema, é em último caso, quando a pessoa deixa muito claro que ela não irá mudar de comportamento. Logo, a exclusão de um membro é, na realidade, resultado da escolha da pessoa. A igreja toma esta decisão como resultado da conduta da pessoa. Mas a igreja não deve se sentir feliz, porque a felicidade da igreja está em restaurar o pecador, não em excluí-lo. A disciplina é um tratamento para a cura espiritual. A disciplina eclesiástica tem o objetivo de curar, ajudar a restaurar o irmão que cometeu um pecado escandaloso. Tem um texto muito lindo que eu leio ele desde que eu li a primeira vez. Esse texto me marcou muito, porque a disciplina, muitas vezes, ela traz tristeza, né? Naquela pessoa que é disciplinada ali naquele momento. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 7 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, num primeiro momento, a disciplina pode ser um motivo de tristeza, mas ela promove restauração quando ela é aceita por aquele que é disciplinado e quando ela, claro, é aplicada de uma maneira correta. A expressão "seja entregue a Satanás" tem causado muitas dúvidas em alguns leitores, mas o apóstolo Paulo deixa claro que a disciplina era para a destruição da carne. Logo, se o faltoso mudasse o rumo e alterasse o comportamento, seu espírito seria salvo. Então, a intenção do pecador, a intenção de Paulo aqui, eu creio que ele faz uso daquela chamada, aquela regra gramatical, é uma hipérbole, não é? Que Paulo usa aqui para deixar claro que, acima de tudo, deve-se preservar a alma do pecador. Ainda que ele perca o seu corpo, ainda que perca a vida, mas que preserve a alma deve ser preservada a todo e qualquer custo. A disciplina como preservação da santidade da igreja, tópico 2. A metáfora do fermento velho. Para mostrar o quanto era nociva a atitude displicente e indiferente da igreja para com o caso grave de fornicação que estava acontecendo, Paulo recorre a uma analogia, usando uma figura de linguagem da tradição dos judeus. Alguns coríntios, em nome da liberdade, em vez de tratar do caso, orgulhavam-se disso. Então o apóstolo usa a metáfora do fermento, elemento que era proibido na preparação da Páscoa. Tá? Essa metáfora foi usada por Jesus em Marcos e Paulo também faz uso dela em Gálatas 5 e 9. Aqui ele usa para exemplificar que, como o fermento na preparação do pão faz crescer toda a massa, pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja. Eu sou de um tempo em que os pecados eram tratados aberta e publicamente na igreja. Lembra? Quem lembra? Fala aí nos comentários. Quem lembra aí do culto de terça-feira, quando a disciplina era aplicada diante de toda a igreja? Não sei como é onde você está, onde eu estou. A disciplina não é mais aplicada diante da igreja. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo alguém ficar em disciplina, na realidade. Até porque, ultimamente, eu percebo que as pessoas, quando entram por uma conduta errada, elas já se afastam, né? E se afastam da igreja, e aí corrigem, voltam, ou então não voltam mais, enfim, né? Mas a disciplina era aplicada no culto de terça-feira, mas eu me lembro das pessoas voltarem dessa disciplina no culto de Santa Ceia. Isso era muito lindo, isso acontece hoje ainda, mas eu noto um pouco de diferença nisso. Muitas vezes a situação ela é tratada com os pastores, até porque hoje, às vezes o culto está sendo gravado online, né? Ou alguém está fazendo uma live, vai que o pastor fala algo lá de alguém e vai surgir um problema para a igreja, um problema para o pastor. Então eu preciso ter muito cuidado com isso.
e confiar que Deus tem dado líderes à igreja, que eles estão ali para corrigir estes erros de conduta, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então é preciso tratar, guarda essa frase, pecado não tratado se alastra rapidamente na igreja. Então é preciso tratar, não é? Porque senão um caso de fornicação, por exemplo, entre os jovens, se ele não for tratado, então daqui a pouco todos os jovens vão estar achando que não tem problema nenhum. Então precisa ser tratado. Exortação à pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa era lançado fora todo tipo de fermento, assim também a igreja deveria se purificar, retirando de seu meio todo tipo de pecado. Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos, da sinceridade, da verdade. A alusão à preparação e participação na Páscoa judaica fornece uma ilustração para a vida cristã. É interessante a gente notar aqui que isso fala de tratamento, não é? Eu acho que a pessoa que está vivendo uma prática de algum pecado, ela precisa ser tratada. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque me parece que alguns pecados, eles recebem algum tipo de repreensão mais dura e outros não, né? Então nós precisamos entender que na igreja todos nós estamos em tratamento. Então, será que somente desvios de conduta no sentido de imoralidade sexual é que precisam ser repreendidos? E a mentira, o engano, a fofoca, a falsidade, a grosseria, a violência, não é? Os maus tratos ali dentro do casamento, né? Essas coisas muitas vezes não são tratadas, elas não aparecem, né? Mas basta um jovem casal ali de namorados terem um ato sexual e eles viram ali o foco de toda uma disciplina que não é aplicada em outros casos, não é? Porque todos nós estamos em um tratamento permanente. Todos nós estamos em tratamento permanente, todos nós. Todos nós estamos lutando diariamente contra pecados, entende? Todos nós. Essa luta ela é diária até a morte e o arrebatamento. Por isso que a intenção da disciplina tem que se restaurar. E por isso que a disciplina tem que ser aplicada a todos. A todos. Se um jovem casal pratica sexo antes de se casar, vai ficar de banco, vai ser disciplinado, um mentiroso tem que ser também. Como é que você pega um mentiroso? Na mentira? Alguém que é falso, enganoso, né? Fofoqueiro. A aplicação deve ser a mesma. Paulo já havia advertido por carta à igreja a respeito da prostituição. Na cidade de Corinto, a questão da imoralidade sexual era muito forte. Lá havia uma prostituição cultual. Então era normal, em volta ali do templo da deusa Diana, se não falha a memória, ou Afrodite, era normal você ter lá mulheres em volta do templo e dentro do templo praticando sexo como culto. Então, era algo normal, era uma cidade cosmopolita, então a imoralidade lá era algo público lá, tá? Então Paulo cita uma carta que se perdeu e nela já havia advertido sobre os perigos de se associar às pessoas da igreja que se prostituem, pois tal comportamento não poderia ser incentivado e nem tolerado dentro da igreja do Senhor. A vida pregressa do velho homem deveria ficar no passado. Como membro da igreja de Cristo, o cristão deve ter uma vida separada, principalmente da prostituição, uma prática comum e tolerada na igreja de Corinto, não é? Então, é interessante que a palavra deve ser pregada, porque a palavra gera transformação, entende? A palavra deve ser pregada, porque a palavra gera transformação. Esses comportamentos, muitos comportamentos, com eles nem vos associeis, nem andeis com essas pessoas. Novamente, a questão do exemplo. Se pessoas que têm tais comportamentos se tornam membros da igreja, não significa que as pessoas não podem frequentar a igreja. Não significa que essas pessoas não podem entrar na igreja. Pelo contrário, elas podem e devem para serem libertas. Mas aqui está falando de membros da igreja com essa conduta. Membros da igreja com estes comportamentos. A igreja não pode aceitar, porque senão a igreja se torna aí um lugar onde o brilho de Cristo não aparece.
não é? O brilho de Cristo não aparece. Então, o membro da igreja, ele precisa buscar uma vida de santificação, de pureza. E essa busca é por meio da palavra. Por isso que a palavra, o evangelho, precisa ser pregado, para que as pessoas, inclusive, aceitem a Cristo pela motivação correta, se convertam a Cristo, para de fato mudarem de vida. Entende? Por isso que o evangelho puro precisa ser pregado. O cuidado com a pessoa depois da disciplina. Tópico 3. O cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. O apóstolo Paulo distingue entre o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa na mesma condição fora dela. Nas duas situações, a essência é a mesma, pois a orientação bíblica é amar o pecador e odiar o pecado. Eu até pergunto para você, Deus ama o pecador? Ama o pecador? Lê Efésios 2, de 1 a 3. Como é que a Bíblia trata o pecador? Quem ainda não reconheceu Cristo como Salvador é chamado de filho da ira. Deus ama o pecador? Tem que dar uma olhada lá. Na carta, o apóstolo deixa claro que a complacência com aquele pecado funcionava como incentivo à continuidade da prática pecaminosa e contaminaria o ambiente da igreja. Aqui eu tenho um pensamento aqui. É verdade que certos comportamentos, ou que um comportamento mundano, carnal, dentro da igreja, ele pode influenciar a igreja. Porém, nós precisamos entender que a igreja precisa ter maturidade para receber essas pessoas, para acolher essas pessoas. Se todo pecador que entrar na igreja, a igreja mudar por causa desse pecador, tem algo errado. Não é que esse pecador é com essa igreja. A igreja tem que permanecer na palavra. A igreja tem que permanecer no seu comportamento, para que o pecador mude pela palavra e pelo exemplo da igreja, e não o contrário. Então, se um jovem que tem um determinado comportamento, ele não pode entrar no grupo de jovens da igreja, por medo de que o grupo de jovens da igreja comece a imitar este jovem que está chegando, o problema não é este jovem que está chegando, é esse grupo de jovens aqui. Eles estão fundamentados em quê? A fé deles está firmada em quê? Nós precisamos pensar nisso. Uma coisa é ter a pessoa ali participando no meio, um cristão, fazendo tudo que é errado. Outra coisa é a gente não conseguir acolher quem está chegando, esperando que a pessoa mude de comportamento para vir para a igreja. Ao contrário, ela vem para a igreja para que pela palavra única e exclusivamente pela palavra ela seja transformada. É pela palavra que a pessoa é transformada. A oração de Jesus aqui em João 17 é maravilhosa. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós precisamos ter essa graça da parte de Deus e precisamos ter maturidade para permanecermos na nossa caminhada sem sermos influenciados por quem quer que seja, não é? Então, às vezes a pessoa ela vai chegar em um comportamento, ela vai mudar na hora. Outras pessoas vão demorar para mudar desse comportamento. E aí a gente tem que ter maturidade para direcionar a igreja, as pessoas, para permanecermos firmes, para que esta pessoa vai sendo mudada, transformada no meio da igreja, ok? A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de graça e perdão. Como eu já disse aqui, não deve haver alegria quando alguém é excluído. A disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade, crescimento, perdão, graça que permeie as nossas igrejas, né? Então, eu acredito que a pessoa disciplinada, ela deve ser acompanhada, ela não deve ser abandonada, ela não deve ser esquecida. Faço até uma pergunta aqui, eu sei que tem pastores nos acompanhando. Será que a melhor atitude para alguém que foi disciplinado, mas que pediu perdão, se arrependeu, se comprometeu em manter-se firme na casa do Senhor, será que a melhor conduta é mantê-la afastada?
sabe? Na história, na parábola do filho pródigo, quando ele volta e pede perdão, imediatamente ele senta na mesa. Imediatamente ele senta na mesa. Então, será que é saudável, por exemplo, para um jovem, ele ficar 6 meses longe dos jovens? Se ele já se arrependeu, se ele já pediu perdão, já se humilhou? É saudável para uma irmã ficar longe do círculo de oração? Para a gente pensar aí, amém? Então, disciplina não significa abandono. A pessoa não deve ser abandonada nem tratada com preconceito. Pelo contrário, por isso que eu estou dizendo. Ela deve ser tratada com amor, com carinho, com graça. E a restauração dela deve ser tratada com o máximo de alegria pela igreja, por todos. E por isso que eu digo, se ao invés dela ser afastada, ela for acolhida, pode ter certeza que o processo de restauração será muito mais rápido e pode ter certeza que será muito mais duradouro. Amém? Essa foi a nossa pré-aula desse domingo, para essa semana. Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações e até a próxima semana. Deus abençoe.